E aí eu tenho que falar pra vocês, porque esse capítulo foi uma completa piada de mau gosto do Gege Akutami. Ele tá perdendo a mão na sua história, não é possível. Isso daqui tá virando um filler, tá virando, sei lá, aquele hype todo pro Itadori e tal, e no final das contas o cara entrega isso aqui, uma literal piada. Meus queridos, eu não sei o que tá acontecendo com o Gege Akutami, eu não sei o que tá acontecendo. É só ver ele que eu fico furioso. Ou será que o que começou como uma piada vai te surpreender no final com o Takaba? Principalmente pela sua última frase ali pro Kenjaku. Pessoal, tem muita coisa escondida aí e eu acho que não. O Gege Akutami não perdeu a mão e você vai entender aqui nesse vídeo. Além de saber se o Kenjaku vai fugir do Takaba ou se o Takaba será derrotado e o seu corpo será tomado pelo Kenjaku, e aí sim o nosso cientista maluco vai ficar ainda mais forte, podendo até mesmo ativar antes da hora a fusão de Tengen com os humanos dentro do Japão. Então, se quiser saber de tudo isso, então cola aí junto com o Mano Joe em mais esse vídeo e bora lá! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 239. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo aqui no canal. E para aquelas pessoas que traduziram o capítulo, fizeram essa boa pra gente, muito obrigado pessoal da Kaisen Backup. O link está aqui embaixo, caso vocês não tenham lido, para que vocês possam ler. E vamos direto para esse capítulo que causou um burburinho em todos os fãs de Jujutsu Kaisen. Principalmente pela expectativa criada pelo Gege Akutami e o que ele fez nesse capítulo, tornando a galera ou muito louca de raiva, ou então muito louca de coringar e falar: meu Deus, isso daqui é incrível! E claro, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo, então fique sempre até o final, principalmente pra gente saber o que pode rolar na luta entre Takaba e Kenjaku, que ela pode ser, sim, muito, mas muito interessante. Mas o Kenjaku não deve ser derrotado no final. Sempre vai ter ali uma saída. E eu vou explicar pra vocês. E bom, gente, o nosso capítulo vai começar com uma mulher que é muito parecida com a Uro Takako, mas a sua linguagem e modo de falar é bem diferente dela, embora a aparência seja um tanto quanto bem parecida. Então eu acredito que não era ela não estava se disfarçando nem nada, era uma outra pessoa que também foi encarnada como objeto amaldiçoado. E ela tá ali fugindo e se questionando no porquê ela está sendo caçada pelo Kenjaku nesse momento. Será que é por causa dos despertos que não queriam matar as pessoas, esse tipo de coisa? Por que será que esse cara tá me caçando? Ele tá se divertindo com isso? Ou então ele tá entediado, ele tá desesperado porque os planos dele com o jogo do abate não deram certo, alguma coisa desse tipo, e por isso que ele tá fazendo isso? Bom, ela não entende, mas logo ela vai entender. Até porque o Kenjaku, dentro de toda a história de Jujutsu Kaisen, ele é praticamente como um Master of Puppets, ou seja, o mestre das marionetes. Ele controla até mesmo o próprio Sukuna em suas atitudes, porque ele conhece como o Sukuna é e o que faria com que o Sukuna, vamos falar assim, seguisse os seus conselhos, mesmo ele sendo muito mais forte que o Kenjaku, porque o cara é inteligente e ele também utiliza todas as pessoas ao redor do seu caminho, como o Hajime. Todas as pessoas ele tem ali meio que na sua mão, por isso que é um cara muito inteligente e trata a todos como se fosse um mestre das marionetes, como se fosse o dono da própria história e ele estivesse escrevendo cada parágrafo de um texto dentro desse livro. E bom, a garota está correndo ali na prefeitura de Iwate, eles estão no Lago Goshou, e eu quero mostrar aqui para vocês a imagem de onde fica esse Lago Goshou, onde fica ali a prefeitura de Iwate e principalmente a distância entre eles e Shinjuku e também entre eles e Hakodate, que é ali uma região onde fica dentro da área de Hokkaido, mas fica bem na beira, fica bem na borda ali de Hokkaido, bem próximo ali das próximas partes da ilha do Japão, para vocês terem a noção da distância entre eles. E bom, a menina vai correndo, só que aí chega em um certo momento que ela acaba sendo pega em uma armadilha, o que parece ser uma maldição de água ou então de veneno que prende ali a parte da sua cabeça
cabeça e ela começa a ficar sem ar. Pode ser até mesmo uma água venenosa ou algo desse tipo, porque parece ser um tipo de água que depois ele vai começar a se cristalizar, se tornando basicamente ali ou em um cristal ou em uma pedra, prendendo ela totalmente lá dentro e fazendo com que ela não consiga mais respirar. É então que aparece o Kenjaku nos mostrando que ele é o cientista mesmo. Se o prato ou a reação química estiver muito fraco, ele acrescenta mais coisas. E se estiver muito forte, ele dilui, ele diminui, sempre para deixar no equilíbrio exato, assim como uma composição química ou então quando você faz algum tipo de comida. Se você precisa tirar um pouquinho do sal ou então se você precisa adicionar muitas vezes algo a mais para ter mais sabor, e ele nos mostra que ele é indiferente com todas as outras pessoas. Até mesmo no capítulo número 93, quando ele ali discute com as meninas que faziam parte da família do Getou e elas dizem que ele iria se arrepender por fazer tudo aquilo, ele diz pra gente que ele já não sabe mais nem o que é o arrependimento, nos mostrando que ele se tornou claramente um cara muito indiferente com as pessoas e muito mais interessado nos seus desejos de descobrir o que ele pode fazer com as suas invenções ou então com a sua própria curiosidade. Isso ele já mostrou antes pra gente e provavelmente a gente não vai ter um background do Kenjaku nos mostrando, nossa, as motivações do porquê ele está fazendo isso até esse ponto. Na verdade, ele é um cientista maluco e ele sempre teve vontade de conhecer as coisas, descobrir, a curiosidade natural de um cientista. Bom, a menina nesse momento ela não consegue escapar ali daquela água-viva ou então daquela maldição, então ela tenta utilizar ali um golpe para atingir o Kenjaku, utiliza-se ali do seu cabelo para fazer um projétil e tacar em cima dele, mas acaba errando porque ele desvia, mostrando ali que a técnica dela é diferente da Uro, então é uma pessoa diferente da Uro, não deve ser a Uro, e aí a maldição fica sólida, se torna praticamente em pedra e ela vai morrer a partir daquele momento porque vai ficar sem ar. E aí o Kenjaku ele aparece e diz assim, ó, não tenho sentimento nenhum por vocês, sou indiferente, porém é um certo desperdício, talvez eu poderia usar vocês para mais algumas coisas. Então, mostrando mais uma vez, ele é um mestre das marionetes, ele manipula todas as pessoas ao seu bel prazer, se não através da sua inteligência, através do seu poder e força. E aí ela pergunta como ele sabe onde estão todos os jogadores para ele ter a encontrado, e aí ele explica, para os encarnados ele implantou um objeto amaldiçoado neles, fazendo com que ele conseguisse rastrear a localização minimamente falando. Não parece ser uma certeza total, porque até certo ponto ele consegue rastrear essas pessoas, então deve ter ali um limite. E para as pessoas que são despertas, ele utilizou ali um selo amaldiçoado, e nisso, implantando um selo, a pessoa também pode ser rastreada. A grande surpresa para ele é que tanto os despertos quanto os encarnados permaneceram sempre dentro das colônias. Eles não saíram das colônias, segundo o próprio Kenjaku. E isso fez com que ele pensasse, poxa, talvez a pessoa não saiba se ela se adapta à nova sociedade ou então ela vive sendo caçada dentro da própria colônia. Porque saindo da colônia, a pessoa poderia viver uma vida normal novamente, só que dentro da colônia ela seria caçada porque teríamos ali um jogo do abate. Então ambos, no final das contas, são problemáticos. É aí então que aparece o Hazenoki atrás ali do Kenjaku, e aí ali nós temos uma confusão na tradução, tanto a da gringa e também da do português. Eu acredito que a da gringa ela está mais correta pelo que se segue no capítulo, porque nesse momento, quando aparece o Hazenoki, ele diz que ela está morta, e aí então que vem a confusão, porque o Hazenoki diz que ele está falando muito sozinho, talvez seja porque ele está vivendo por muito tempo, por isso ele acaba falando sozinho, e aí o Kenjaku responde, pô, os amigos estão diminuindo, não é? E também diz que os pontos foram desligados por ele, então o anúncio, a notificação de pontos ali do Kogane foi desligada pelo Kenjaku porque o jogo praticamente acabou. Agora só falta matar os feiticeiros porque ninguém mais ganha ponto nessa bodega. Não tem sentido ficar tendo notificação de pontos, sendo que, né, os pontos não vão servir mais pra nada. E aí eu falo pra vocês que a tradução está estranha porque é o Hazenoki no inglês que fala ali pro Kenjaku, ó, você fica aí falando sozinho, você deve estar meio doidão porque você já viveu por muitos anos. E o Kenjaku responde pra ele, os meus amigos têm diminuído aí com o tempo. Conforme o tempo for passando, eu
vou perdendo cada vez mais os amigos. Seria mais nesse sentido. Por isso que tá meio estranha ali a tradução no meu ponto de vista, e eu vou mais pro lado do inglês dessa forma. Então que o Kenjaku fala pro Hazenoki que ele poderia ser amigo dele, aí o Hazenoki fala, pô, não sei, é uma má ideia, né? E aí o Kenjaku fala, ó, pra ser meu amigo você precisa de 2 requisitos. Não me aborrecer e também estar no mesmo nível que eu. E aí, tu topa alguma coisa assim? Quando ele vai terminar ali de falar as coisas, o Hazenoki fala, não, nada a ver, tô cansado de amigo cabeludo, se referindo provavelmente ao Reg. E aí o Kenjaku fala, pô, é uma pena. Mas a gente sabe, ele usaria apenas o Hazenoki da forma como quisesse e no final das contas ia descartar ele como qualquer outra coisa. É aí então que o Kenjaku para um tempinho, pega ali um tablet basicamente e começa a assistir a luta entre o Gojo e o Sukuna e vê a derrota do próprio Gojo. Em nenhum momento ele mostrou um certo tipo de preocupação com uma possível derrota do Sukuna, ou seja, ele sempre teve certeza que o Sukuna de alguma forma venceria, mais uma vez confirmando que o Rei das Maldições venceria de qualquer forma. Outro detalhe é que ele é tão inteligente que ele notou que o Sukuna expandiu o alvo da técnica Jujutsu e por isso ele conseguiu ali matar o Gojo, olhou lá pra cara do Gojo e falou assim, que interessante, né? Gostei de ver, é uma boa imagem de se ver. E aí o Hazenoki começa também a assistir e ele diz assim, poxa, se o Sukuna perdesse, os caras iam caçar você. E aí eu acredito que eu poderia te ajudar. E aí também tá mais uma confusão na tradução, porque aqui diz que o Hazenoki pediria por reforços, esperaria por reforços. Eu não entendi exatamente, o que faz mais sentido pra mim é o que estava no inglês, que o Hazenoki iria ajudar o Kenjaku nessa porque ele estaria completamente em apuros. Mas aí o Kenjaku diz para ele desistir dessa ideia, porque ele colocou ali várias maldições com vários elementos para serem observados e ele também pode enxergar através das suas próprias maldições, então ele consegue ver onde está cada feiticeiro e tudo, e ele também pode saber onde eles estão se movendo a partir da sua energia amaldiçoada. Então ele sabe se todos, olha só esse detalhe, ele sabe exatamente onde estão todos e se alguém sair de Shinjuku, ele vai saber onde está essa pessoa. Uma pessoa, aliás, que é muito fácil de localizar é o próprio Okotsu Yuta, principalmente pela sua quantidade de energia amaldiçoada. Claro, ele também precisa tomar muito cuidado com o irmão da Mei Mei, que tem um poder de teletransporte, e também da Maki, porque ela tem 0 energia amaldiçoada, mas seu corpo físico está despertado, assim como o próprio Touji, fazendo com que ela seja extremamente forte. E a partir desse quadro e dessas falas, tanto no inglês quanto no português, nos dá a entender que todos os feiticeiros não estão em Hokkaido, não estão em Hakodate, porque as pessoas que saíssem de Shinjuku seriam avisadas ali pelo Kenjaku e ele teria a noção de que elas estão se dirigindo de um canto para o outro. Só que o restante do capítulo, de acordo com o que foi traduzido para o português e também do inglês, ele tem certas diferenças cruciais que a gente só vai poder saber de fato quando sair o capítulo original da Manga Plus, beleza? Porque é então que o Hazenoki fala assim, pô, então eles podem fugir a qualquer momento, né? Se eles podem fazer isso, né? Utilizar o irmão da Mei Mei, esse tipo de coisa. E aí também vai mais uma confusão ali na tradução, porque nesse momento o Hazenoki no inglês diz que o Kenjaku poderia fugir a qualquer momento. E por que ele poderia fugir a qualquer momento? Porque se as pessoas se dirigissem diretamente para ele, ele poderia se esconder por aí, lidar com cada um, por exemplo, de forma separada e não todos juntos, porque provavelmente ele poderia ter uma certa desvantagem. Só que como ele está ali sozinho com o Hazenoki, ele diz assim, pô filho, nós estamos aqui sozinhos, e agora? O que você acha que você pode fazer? Você acha que você pode lutar comigo assim, ou ficar esperando reforços e tal? Não tem essa não, eu vou pra cima de você. E aí então ele ativa várias das suas maldições pra cima do Hazenoki, que joga ali um dos seus dentes pra cima dessas maldições, explode, faz a maior explosão. Outra maldição acaba aparecendo, ele arranca o seu olho, joga em cima dela também pra ser explodida, só que aí ela devora e explode no seu estômago, evitando que tenha aquele estrago todo para fugir. E aí então outras maldições vão lá e cercam o Hazenoki, e dessa vez pegam ele de vez, trancando ali a parte do seu pescoço e impedindo a ligação entre o cérebro e também a barriga. Lembrando que a energia amaldiçoada vem direto da barriga, então para utilizar o Jujutsu de reversão, a pessoa precisa ter a sua cabeça funcionando, mas precisa ter a ligação entre o cérebro e a própria barriga. Por isso que o Gojo também não vai retornar, porque a essência da energia amaldiçoada, de onde ela vem para depois ela ser utilizada pelo Jujutsu de reversão, é da barriga, dali que começa a transformação. As duas partes do corpo precisam estar ligadas e por isso o Gojo não vai voltar. Então, como o Kenjaku sabia que o Hazenoki poderia utilizar o Jujutsu de reversão, ele focou principalmente na cabeça e trancou ali o maluco. E aí então o Hazenoki pergunta, qual o seu objetivo com tudo isso? O que você quer fazer com tudo isso? E aí o Kenjaku explica o que a
a gente já sabe. Através do voto e tudo, ele vai matar todos os jogadores e depois de matar todos os jogadores vai fazer a fusão do Tengen com o Japão inteiro. E aqui bate mais uma vez com o que ele tinha dito antes, porque o Kenjaku, ele é uma matraca, ele fala, ele gosta de conversar, a gente já percebeu isso com o Sukuna não gosta muito das conversas dele, a gente já percebeu isso quando ele aparece ali com umas conversas com a Yuki, porque ele não tem problema em revelar os seus planos ou falar o que ele pensa ou o que ele quer, ele apenas vai contando para as pessoas e é isso aí. E aí o Hazenouki fala, tá bom, mas você vai fundir o Tengen pra quê? Com qual objetivo? Você quer ter poder, alguma coisa assim? Mas não, o Kenjaku é apenas muito curioso, ele fica muito curioso para saber o que aconteceria se todas as pessoas fossem fundidas, se ocorresse a evolução do mundo Jujutsu e esse tipo de coisa. Então você já não pensou que, puxa, será que se eu juntar, por exemplo, Coca com a Fanta, o que será que dá, entendeu? Qual será o gosto? Seria basicamente isso, uma reação química. O que será que acontece se eu juntar aqui esse produto com esse produto? Será que cria uma bomba, uma bolha? O que acontece? É a curiosidade de um cientista. E aí, então, o Hazenouki fala, pô, se você é tão curioso assim, olha pra sua merda todo dia, papai, porque é pra isso que você serve. Afinal, ele não entende as motivações do Kenjaku, porque ele não é um cientista, ele não é uma pessoa curiosa. Então, Hazenouki nunca entenderia, é ali que ele morre, e então aparece quem? Isso mesmo, o deus da comédia, o grande Takaba. O Takaba aparece e no português é dito que, oh, eu tô vindo aqui de tão longe, diretamente de Hakodate, Uhu, não sei o que, diretamente para Iwate, só que na tradução em inglês é dito assim, que ele está vindo de muito longe, chegando em Hakodate, ou seja, ele confunde a direção para onde ele está indo. E isso até que faz sentido mais pro inglês. Por quê? Porque se todos os feiticeiros estavam em Shinjuku, lá como o Kenjaku tinha dito, principalmente pela quantidade de energia amaldiçoada, esse tipo de coisa, que ele saberia qualquer modificação que tivesse por causa dos espíritos amaldiçoados que ele alocou em cada local, faria sentido porque se você vai de Shinjuku diretamente para Iwate, você vai subindo o Japão. E para chegar até Hokkaido, você também vai subindo naquela direção, porque Shinjuku fica bem aqui, Iwate fica aqui no meio e mais acima fica Hokkaido. E aí no quadro seguinte, em inglês, o Kenjaku diz assim, mas isso aqui é Iwate e não Hakodate. Então é um ponto interessante de se pensar, porque se a tradução BR estiver certa, significa que os feiticeiros estavam se refugiando diretamente em Hokkaido, ali naquela região e tudo mais, estiveram treinando e tudo, ou então eles estão realmente em Shinjuku. Considerando que talvez o Hajime ele tenha ido correndo sem a necessidade do irmão da Mei Mei, pode ser que eles tenham vindo diretamente de Shinjuku realmente e não de Hokkaido, né? Mas aí eu deixo pra discussão de vocês. Porque então o Kenjaku ele fala assim, por que esse cara tá fazendo aqui? Não tem nenhum corvo aqui da Mei Mei, eles não estão observando. Como podem fazer um cara desses vir para aqui? Ele não parece tão forte. Vai morrer, eu não tenho interesse nenhum nos despertos, só utilizei eles para completar o número aqui do jogo, e aí ele ataca com tudo ali o Takaba, só que quando ele olha pro Takaba, tá lá o Takaba assim, né, no chão como se fosse um desenho de comédia, dizendo assim, você tentou me matar, maluco, eu vim aqui numa boa, cheguei numa boa, você tá querendo acabar comigo, eu vou mandar você pra cadeia, você vai ser preso, papai. E aí o Kenjaku ele fica assim, tipo, o e aí ele sente uma sensação estranha, porque não é como se o seu ataque não tivesse funcionado, ou seja, ele fez realmente o ataque, mas é como se ele sentisse que o ataque não funciona. Então ele sabe que ele atacou, que aquele ataque funciona, mas no caso do Takaba, aquilo não funciona. Então ele não sabe ali como funcionam os poderes do Takaba, assim como o próprio Takaba não compreende. Lembrando que a técnica do Takaba transforma em realidade tudo que ele acha engraçado. Então, se ele achar engraçado sair correndo pro alto, por exemplo, e cair no chão, isso vai ser muito engraçado e vai ser super possível. Se ele achar engraçado ter os poderes do Gojo, ele vai ter os poderes do Gojo, entende? É assim praticamente que funciona ali os poderes do Takaba. Quem sabe o que pode acontecer daqui em diante? Porque aí então na última frase do Takaba ele faz ali uma piadinha sobre a coisa mais emocionante do mundo, quem já concorda, e a gente termina o capítulo. Mas essa frase ela fica muito mais entendível, não como uma piada, mas sim o sentido que ela tem, a mensagem que ela carrega. A piada carrega uma mensagem no sentido de, uma pessoa
que veio apenas para somar, ou então que era irrelevante, que veio aqui só para fazer parte de um show, ela praticamente se torna o show inteiro, porque ela rouba o espetáculo, ela rouba a cena. Então talvez nessa luta, o hype que o Gege Akutami tá tentando fazer é: olha só, gente, vocês se decepcionaram com o que aconteceu, mas eu vou mostrar que esse cara aqui pode mostrar muito mais do que outros não mostraram. E aí ele vai roubar o show inteiro pra ele. Outro detalhe é que o Kenjaku chega a mencionar sobre a quantidade de energia amaldiçoada do Takaba. E lembrando, gente, ela aumenta simplesmente do nada, principalmente por causa da sua técnica. A gente lembra disso na luta contra o Reg e o Hazenoki, lá quando o Megumi estava lutando com o Reg, e o Takaba enfrenta o Hazenoki, porque ele é dito como um cara forte, que a sua técnica traria problemas até mesmo para a do Gojo, a do Mugen, porque simplesmente ele pode burlar tudo isso, embora ele não tenha noção da sua técnica. O que faz ele ser um cara totalmente imprevisível. E o que é uma pessoa imprevisível para um cara mega curioso como o Kenjaku? É o próprio ouro, porque é ali onde ele vai se divertir numa batalha e provavelmente, eu digo pra vocês, que ele pode fugir do Takaba porque não teria como derrotá-lo. O único meio talvez do Kenjaku vencer de fato o Takaba seja fazendo com que o Takaba perca a graça, mas não perca a graça para as pessoas, mas sim perca a graça para si mesmo, como se ele contasse piadas e ele já não achasse engraçado. Se ele conseguir reverter isso e fazer isso, o Takaba não achará mais nada engraçado e com isso seu poder vai pra vala. Então esse é um dos pontos muito importantes. E aí eu vou listar aqui algumas coisas que eu acho que pode acontecer nessa luta. Mas antes disso, vamos falar sobre a localização dos feiticeiros. Eu imagino que eles estão em Shinjuku, eles não se abrigaram ali em Hokkaido, pelo menos eu vou mais pela tradução em inglês, mas a tradução em português pode estar correta, e sim, eles estavam lá em Hokkaido, que fica ali onde Hakodate fica ali bem no interior, ele fica bem na borda, né, como eu mostrei pra vocês no mapa. E uma das grandes possibilidades que tem de acontecer é, se o Kenjaku vencer ali o Takaba, ele pode tomar o seu corpo, e assim tomando também a sua habilidade. Só que o Kenjaku não é uma pessoa muito engraçada, porém, ele acha a graça das coisas que ele fala provavelmente, então ele se tornaria mas muito apelativo daqui em diante e poderia, através da técnica do Takaba, colocar início no seu plano sem a necessidade de matar todos os players, fazendo com que ele ache muito engraçado, por exemplo, se os planos dele não necessitassem mais de um voto, e com isso ele conseguiria fazer a fusão do Tengen se iniciar sem matar todos os feiticeiros, já colocando em prática os seus planos. Até porque nesse capítulo ele mostrou que ele não quer desperdiçar todo mundo assim. Todos são úteis como peças dentro de um tabuleiro. Outra possibilidade que tem, como eu disse, é o Kenjaku também fugir, porque ele não consegue lidar contra o Takaba, então ele vai embora, larga o Takaba lá, e aí o Takaba, tipo, sei lá, vai embora, assim como ele foi quando ele se encontrou com o Megumi, o Itadori e o pessoal, então isso também pode acontecer. E o Takaba também pode imaginar ter poderes que as outras pessoas têm. Imagina ele imaginando assim: nossa, seria muito legal se eu tivesse o poder do Gojo, e aí ele ter o poder do Gojo contra o Kenjaku. Seria algo muito absurdo, seria algo comédia e elevaria o hype, traria uma comédia e ao mesmo tempo uma batalha divertida. Acredito que até mesmo mais divertida do que foi quando o Luffy se transformou ali no Gear 50 e lutou contra o Kaido, pelo menos na minha opinião. E também temos outra coisa que ia falar sobre a perda do Gege Akutami na sua narrativa. Será que ele está se perdendo? Não, gente. Os autores utilizam muito isso. Aliás, o Oda é o que mais eu vi utilizando assim na minha vida do que eu li esse mangá. É ele, nossa, ele é o principal, ele corta sempre na parte que você tá aguardando para trocar de núcleo, aí ele volta pro núcleo tal. Isso daí eu não gosto tanto, mas eu acho que até em Jujutsu Kaisen funciona. E o Gege Akutami já fez isso outras vezes, principalmente quando a gente estava esperando a luta de outros personagens dentro de cada colônia e o Gege Akutami mudava para uma outra colônia. Então ele já fez isso anteriormente, ele tem ainda controle, claro, da história. Eu não fui com nenhuma expectativa porque eu imaginei que ele não ia mostrar o Itadori ainda, carregando aquele hype para a hora certa. Então ele já fez isso diversas vezes na sua história e o Gege Akutami ele é mestre em coisas anticlímax para quebrar totalmente a sua expectativa. Então sempre esperem isso quando o hype subir lá no alto, principalmente o Gojo. Olha só, o Gojo tinha derrotado ali o Sukuna e do nada o Sukuna foi lá e matou ele. Ele gosta desse tipo de coisa, ele gosta de quebrar a expectativa das pessoas. Eu acho que ele imagina que isso evolui mais o hype. De certa forma, realmente evolui, né? Então, em algumas coisas evolui, em algumas coisas, né, a pessoa acaba abandonando a obra. Mas de toda forma ele já fez isso outras vezes, então é algo muito comum de acontecer. Você tem que
prestar atenção mais na forma de escrita dele, que aí você não vai ser pego por isso. Eu, pelo menos, não fui. Eu imaginei que realmente isso ia acontecer. E alguns ficaram bravos comigo quando eu falei isso. Bom, de toda forma, Mano Joe está vazando, gostaria de saber o comentário de vocês e tô indo nessa. Um beijo no coração, fui e valeu.